Olá, internautas! Estamos de volta falando de fraudes no seu episódio 76 e hoje nós temos um tema bem atual que atinge empresas, né? E pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? É, os golpes digitais que estão dominando a internet, como se proteger no dia a dia, né? E eu estava conversando aqui nos bastidores com os convidados que eu vou apresentar daqui a pouco, e é interessante porque todo dia, apesar do meu mantra ser um mantra que acontece, mas eu tenho notado que no todo dia surge um golpe novo. A engenhosidade e a capacidade de estar um passo à frente dos fraudadores é impressionante, né? Hoje eu mesmo vi um golpe novo lá e, assim, está acontecendo muito golpe contra as pessoas físicas de valores pequenos, né? Valores que as pessoas não reclamam, não fazem um boletim de ocorrência, é uma preocupação muito grande. Porque além de atingir muitas pessoas, né? Porque são golpes de 100, 200, 600 reais, até 600 reais, normalmente golpes do emprego, né? Esses golpes, as pessoas são as mais humildes, né? As que mais têm prejuízo financeiro, né? Já está faltando dinheiro aí. Imagina 100 reais para uma pessoa, às vezes a pessoa é muito, é muito, é muito. Às vezes é um alimento de 15 dias para uma pessoa. Então, pessoal, mais um episódio falando de fraude. Eu sou Afonso Moraes, advogado digital especialista em fraudes. E no episódio de hoje vamos falar sobre os golpes mais recentes que estão circulando na internet. Como eu falei, né? Os golpes todo dia tem que atualizar. Porque quando a pessoa cai num golpe, e a gente conta aqui, ela já é um aviso para que outra não caia, né? Então é isso. Para me acompanhar essa conversa, hoje, o meu co-host infelizmente não está, mas eu tenho dois convidados aqui. Nós temos aqui o Nestor Lana, que eu já vou passar o currículo dele, e o Valdomiro Vladimir. Eu falei que eu ia errar o nome dele de propósito. A gente combinou e deu certo. Deu certo. Vladimir Fragoso. Ele está fazendo o seu primeiro podcast, ele está um pouco tímido. Nós vamos tirar ele da timidez, porque ele tem muito conteúdo, tem muito insight. O importante é isso, o importante, mesmo tímido, trazer conhecimento. Nestor, você é um militar, Isso aí. R1 do Exército Brasileiro, foi chefe do TIC, de Comando de Defesa Cibernética, consultor de cibersegurança, com mais de 25 anos de experiência. Olha só o que está trazendo para nós, olha que felicidade. De Brasília para São Paulo. É sempre bom conversar com gente de outros estados, porque tem uma visão diferente. Então a gente não pode ficar só com a visão de São Paulo. A gente, a semana passada, trouxe um PDL, uma pessoa que trabalha no PDL de Londrina. Você participou, inclusive, na segurança dos Jogos Olímpicos 2016, né, Nestor? Isso aí, na época eu estava na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro. Eu sou um carioca, estou em Brasília. Ah, você é carioca? Isso, sou carioca, estou há alguns anos em Brasília. Sabia que nós tínhamos uma E volta e meia, como São Paulo tem sempre muito evento de cibersegurança, a gente está sempre aqui Rio, São Paulo e Brasília, né? Bom, e o Vladimir? Isso. Fala sobre você. Eu sempre atuei na área de segurança, né? Mas na área de segurança física, e aí eu falo que sou bem jovem na área de cyber, né? Então tenho 12 anos de experiência na área de cyber. Então o que me levou aí para essa área foi praticamente o que eu já exercia, né? E aí de uma forma digital, que eu vi que começou a mudar, principalmente essa parte dos crimes cibernéticos aí. O crime convergiu hoje, né? Isso. Convergiu do físico pro digital, né? Porque quando chegou na pandemia, igual aquela música, né? Não saiu para trabalhar, para roubar banco, para poder roubar celular, então convergiu para o digital, as pessoas também convertiram para o digital, as empresas. Nós demos um pulo, na pandemia nós demos um pulo de 10 anos, tudo que está acontecendo em 2021, 2022, 2020, né? Ia acontecer em 2030. A IA chegou mais rápido, então... O uso da cloud, VPN. O Pix chegou em 2022, né? O Pix é uma coisa sensacional. Vamos falar muito aqui do Pix, né? Mas é uma ferramenta também para os fraudadores, né? Sim. Porque ela é um meio de pagamento instantâneo e o dinheiro some instantaneamente. É difícil rastrear, difícil bloquear. Se você se arrepender, às vezes... Em 30 segundos já não dá mais, né? Não dá mais, né? Se for não seguir um caminho correto. Então, a gente vai falar aqui hoje das ligações de fraude, desde as mãos fantasmas, os falsos advogados, ransomware, as ameaças que atingem os usuários, as empresas. E a ideia é mostrar como se proteger de cada situação. Então, a ideia é mostrar como opera-se o golpe, né? Para as pessoas saberem, existe um golpe assim, existe um golpe de outra forma. E aí a gente falar como está a prevenção. Esse é o nosso trabalho
de utilidade pública trazer essa informação para os nossos internautas, né? Eu acho que a ideia boa que você falou é a questão das pessoas não terem vergonha de assumir que caiu num golpe. Esse é um problema, Esses dias né, eu doutor? participei de uma entrevista e a pessoa falou assim, Nestor, eu preciso de 3 pessoas para fechar aqui o painel, de pessoas que assumidamente caíram em golpes e querem contar a experiência, para a gente poder apresentar, para tirar um pouco essa ideia de que, poxa, eu sou estudado, eu fiz uma faculdade, eu tenho um mestrado, e cair num golpe. Então, assim, às vezes a gente, num momento de fragilidade, de até falta de atenção, a gente se deixa cair numa verificação natural que a gente faz, né? A foto da minha filha pedindo dinheiro. A gente tem que tentar ligar. Mas na hora ligou, não atendeu. Ah, minha filha, fiquei nervoso, vou lá e dou o dinheiro. Então, assim, as pessoas têm essa vergonha. Como você falou, às vezes muitas pessoas humildes vão fazer uma entrevista de emprego, a pessoa pede ali para pagar R$ 100 no Pix para poder garantir aquela vaga, a pessoa está precisando do emprego, perde R$ 100 e fica com vergonha de se apresentar como uma pessoa que, né, sofreu uma fraude. Então, acho que a conscientização, a gente conversar sobre o assunto, é a primeira forma da pessoa entender que se você caiu num golpe, procure o banco, procure a polícia, faça o registro, faça as atividades que tem que fazer, sem medo de chegar ali no policial, na autoridade que tem que chegar e falar que vacilou em cair num golpe cibernético. E pegando isso daí que o Lano até falou também, sempre o atacante ele vai procurar agir sempre na sua emoção que está ali. Quando ele colocou essa situação de uma foto, ele vai sempre procurar que você não procure a sua razão, né, para tomar uma decisão. Então ele sempre vai usar ali a pressão, a pressa, medo. Sempre trabalhar o medo, vou fazer tal coisa, vou agir, para que você não consiga raciocinar para pegar um telefone à parte, ligar ou pedir para alguém entrar em contato, para que você não consiga fazer aquela ação que ele está pedindo para que você execute ali. Bom, o que eu tenho que completar de você dar informação é o seguinte: eu nunca consegui trazer ninguém, nem fazer uma entrevista aqui, nem fora daqui, de uma pessoa que sofreu uma fraude para trazer a realidade da fraude, a dor, né? Porque eu acho o seguinte, é como um acidente que você vê numa estrada. Você passa por um acidente na estrada, durante um período você vai devagar, depois você esquece o acidente, né? É nossa tendência natural e você volta a correr. Então é a mesma coisa com a fraude. Se você traz a situação, ela é mais fácil de você sensibilizar quem está aqui. Eu nunca consegui, já tive promessas, em cima da hora não veio. E outra coisa que também que você falou muito importante, isso, não importa só o conhecimento. A gente tem um golpe que a gente está trabalhando no escritório em que a pessoa caiu numa fraude, golpe do amor, e a pessoa ela é uma das maiores, é uma mulher japonesa, normalmente as japonesas são mais ou menos precavidas, reservadas, né? Uma japonesa, uma empresária de alto nível empresária, ela tem um cargo de diretoria de uma das maiores empresas do Brasil, culta. O golpe foi todo em inglês ainda, ficou bem culto o golpe, foi em inglês. Ela só escreveu em inglês, o cara foi só manipulando e foi desviando dinheiro em criptomoeda, em aplicação, e foi quando viu, já tinha perdido R$900 mil. A gente está correndo atrás disso. Outra coisa que eu vejo, o escritório, a Devi Moraes, né, que eu sou advogado e atuo no escritório, a gente faz anúncios, né? E sabe como é que eu recebo as mensagens? Eu quero falar com um especialista. Aí fala, pois não, você pode falar, quer uma consulta, quer marcar uma reunião. As pessoas não, perto depois daquilo, ficam com vergonha. Se eu não pedir, olha, você vai continuar, porque eu fico no meu follow-up. Ou alguém no escritório, você vai continuar. As pessoas desistem. Hoje mesmo teve um caso, falei, não, mas eu já falei com tanta gente e não deu certo. Quase que eu falei, por que você tá me procurando, né? Eu nem sei o que é. Eu falei, a gente não tatua, se puder contar, é gratuito. A primeira consulta, né? Ver se realmente existe uma possibilidade, né? Então as pessoas têm vergonha. E é essa vergonha que faz mal. Porque a vergonha é o começo de não ter uma atitude, seja uma estatística da polícia, seja procurar um profissional. Muitas vezes dá para recuperar, né, Nestor? Né? Muitas vezes dá para recuperar o prejuízo, dependendo da maneira que ocorre. Existe uma responsabilidade dos bancos, então... Muitas vezes as pessoas ficam até desesperadas pelo impacto do ataque. Então, assim, eu felizmente nunca caí em um ataque, mas a gente atende bastante gente que tenha caído. Então, eu já tive casos até de Portugal, a pessoa me procurou, me achou no LinkedIn, a pessoa tinha uma vida, né, amorosa separada do casamento e deu um problema, começou a ser extorquido pela pessoa e na conversa, mas eu tenho minha família, eu tenho meu filho, eu tenho minha família. Eu falei, cara, se abre com a sua esposa, conversa, fala, tá passando por esse problema. E aí passou um tempo, a pessoa me ligou de volta, consegui resolver, conversei com a minha esposa.
o ataque ali, cobrando dinheiro, cobrando extorsão, cessou no momento que eu falei, ó, pode botar que não tem problema. E aí aquilo ali parou, porque a pessoa fala assim, não, pode botar, quer publicar, pode publicar. E aí também, nesse caso, até acabou o interesse do atacante. Então, assim... Ele vai para outro, né? Ele vai para outro e esquece de você. Então, assim, eu tive problemas apoiando pessoas com problemas. De uma senhora que caiu no golpe, e até vai falar da mão fantasma, que a pessoa chega ali, liga para a pessoa e fala, ó, tô mexendo no teu banco Esse é o golpe agora. das ligações chamadas silenciosas. Não, é o golpe da mão fantasma. A gente até vai falar mais para frente, mas a pessoa liga para o outro falando assim, ó, estão mexendo na tua conta do banco agora, nós estamos no setor de privacidade, segurança, e nós vamos ajudar você. Aí a pessoa já fica nervosa. Então a primeira coisa que a gente fala sempre é, por mais traumático que seja o problema, tente controlar os ânimos e não agir com quem te ligou. Desliga e começa a procurar, né, o caminho normal de onde veio o ataque. Se é a escola do filho, eu falo muito, se a pessoa chegou ali, ó, nós somos da escola tal, seu filho bateu cabeça, tem que ir para UTI agora, se você não assinar aqui agora digitalmente aqui... Opa, eu não liguei. Se eu não liguei, eu não vou agir. Desliga o telefone e procura a comunicação com a escola. E qualquer uma... Acho que a ideia principal... Receber uma ligação inicial com alguma situação alarmante, você desliga e procura outro caminho para poder solucionar. Isso até se a voz tiver sido clonada. Isso aí. Se a voz for parecida, mas a situação for muito diferente, né? O marido pedindo para pagar R$500 porque ele esqueceu a carteira, liga para confirmar, porque hoje em dia também tem essa possibilidade de fazer a clonagem de voz, né? Por 30 Isso segundos aí. que pega nas redes sociais, consegue mandar uma mensagem igual, né? Ou então até em situações que às vezes todo mundo aqui, hoje mesmo eu já recebi várias ligações que vão validando, ligam, quer pegar sua voz, eu falo com fulano, aí sim ou não, exatamente. Aí já começa a pegar e fazer todo esse mapeamento e essa... Antes de ter essa tecnologia de aplicativos que fazia isso, existe um aplicativo, eu tive call center, né? Esse é um aplicativo que chama-se validação de número, né? Sim. Ela liga só para ver se a pessoa atende. Se atende. Chama-se Alô. O sistema é de Alô, mas é um sistema de call center normal, atrelado a uma indicador, etc, né? Eles estão usando esse sistema junto com o aplicativo para a pessoa falar o Alô e já pegar para clonar. Antigamente a gente usava só no call center para validar, para depois alguém ligar. Existia. Porque fazia uma base daqueles que tinham Alô, dá para alguém ligar. Para não ficar ligando para todos. Então, é uma pré-seleção, né? Do que você ia usar para... Olha só como funciona a tecnologia, né? Na segurança cibernética, a gente fala sempre um termo que é reduzir a superfície de ataque. Então, você não tem que deixar de usar celular, você não tem que deixar de usar computador, você não tem que deixar de atender o telefone, mas o que você puder reduzir... Então, por exemplo, Hoje, quase ninguém liga para ninguém por telefone. A pessoa, às vezes, usa aplicativo mensageiro. Então, se você receber uma ligação que é estranha, não atende, para não dar a sua voz ou validar o telefone para um ataque futuro, para uma base de ataque futuro. Pô, a pessoa ligou de novo, a segunda vez. Espera, ligou de novo. Não, agora eu vou ver se é uma coisa ali. Aí, não, atendi, não respondeu. Eu estou sendo validado, esse meu está sendo validado. Então, só ficar atento que provavelmente daqui a um dia, 2, 3, vai vir algum ataque, às vezes não desse mesmo número, que às vezes um número é para validar e o outro é para atacar. Sim, a telefonia digital, ela usa vários números. Inclusive, ela usa o número da cidade que você está. O cara está lá na Malásia, ou na Tailândia, mas ele usa o número daqui. Isso os call centers usam isso aí também. Se você ligar de São Paulo para o Rio para fazer uma cobrança, o cara não vai atender. Agora, se você uma ligação local, ele atende. Então, isso aí já é uma tecnologia que os fraudadores pegaram no call center. Bem, eu estou em São Paulo essa semana e recebi várias ligações do meu DDD, que é de Brasília, né? Provavelmente validando o meu número de telefone. Então, mais uma... O que você acha também, além de você não validar essas ligações, porque se não está no seu contato, a nossa sugestão é só atender o número de contatos. Qualquer outro, você procura. Você tem uma dúvida com o seu banco, você tem uma dúvida com o INSS, então você liga.
você faz a parte ativa, ou você entra no site, ou você entra. Mas uma outra coisa que tenho visto que também, que eles estão usando, porque eles podem usar de uma maneira nas redes sociais, mas eles também estão usando clonar as fotos do WhatsApp da pessoa. Isso. Então a gente recomenda hoje que não ponha mais a foto do WhatsApp, né? Tem gente que põe foto do WhatsApp com 3 filhas, assim, não é o seu caso. Não coloquei, mas coloca 3 filhas. Então o cara já tá dando uma dica, né? Que ele tem, às vezes, filhos grandes, né? Tem ele, ainda, às vezes, já vi com casal e filho já, sabe? Uma foto do WhatsApp. Então coloca um avatar ali, ó, né? Um símbolo, alguma coisa, não é melhor? O que você acha? Assim, eu falo sempre que não tem... eu sou uma pessoa que particularmente compartilho muitas coisas na rede social. Então, assim, a gente tem que o estar na rede social, né? O seu nível de compartilhamento tem que ser ligado ao mesmo nível de atenção que você tem. Então, eu falo, por exemplo, se você está, por exemplo, viajando, estou aqui em São Paulo, provavelmente esse podcast vai ser editado, vai ser publicado mais para frente. Sim. Eu não vou publicar que eu estou em São Paulo fazendo podcast hoje, enquanto eu não voltei para casa e minha família não está protegida. Sim. Então, vai publicar? Publica depois da viagem. Vai publicar uma foto da escola do filho na semana dos professores, da formatura. Eu estou publicando uma foto que eu estou apontando que eu tenho um filho que estuda na escola A. Então, eu vou ficar atento para qualquer golpe que pode surgir com essa informação que eu publiquei na internet. Quando está viajando também, viajando, coloca depois. Esses dias eu vi, até não brinquei com um cara que eu considero muito bom, um grande especialista, e o cara viajou e publicou a foto da cama com a chave do quarto com o nome do hotel. Então, assim, eu já viajei uma vez, esqueci a chave dentro do apartamento, aquela chave que abre. Aí eu fui pedir, ela, qual apartamento você tá? Apartamento número tal. Qual é o seu nome? Nestor. Ela, tá bom. Eu falei, não, mas tu não validou mais nada. Olhou minha foto, aí, não, só com o nome e o número do apartamento já deu pra validar. Aí, quer dizer, a pessoa bota uma foto na internet, hotel A, quarto B. A pessoa sabe o nome do fulano que tá na rede social, já tem acesso a... A rede social tá no mundo inteiro, não tá só... Isso, já tem acesso... Não é só o cara de São Paulo vai falar do cara lá no hotel, já é de lá mesmo. Então, isso aí que precisa tomar cuidado, né? Que você falou, o nível de segurança é o mesmo nível que de exposição, né? Isso, expôs o dado, fica atento que vai vir um golpe. E você, Vladimir? O que você fala da mão fantasma? Como é que é o golpe da mão fantasma? Essa situação... Ele é muito aplicado? Como funciona? Sim. Ele é um golpe que vai usar aquela questão da urgência, né? Exato, sempre da urgência e também assim, quando você se torna um alvo, no princípio assim, o atacante ele já vai ter feito praticamente todo o mapeamento, porque ele também tem vários tipos de ataque que é no escuro, como a gente fala, ele não vai pré-selecionar ninguém, ele vai mandar para todo mundo e quem cair ele vai lá e vai puxar, e tem aquele que ele já definiu um alvo, já definiu o tipo, fazendo engenharia social, já validou rede social, já viu o que você gosta, o que você não gosta, e ali ele vai fazendo o funil dele ali para conseguir mais informação para ele ser mais assertivo no ataque. Então, esse tipo de situação, ele já validou. Se você teve alguma ação, alguma coisa que você está para receber, ele vai sempre trabalhar na urgência. Então, quando ele entra em contato, ele já está falando, caiu, ele já vai dar dados que vai te convencer a instalar um programa para que ele possa pegar ali, agora você vai ter que entrar com a senha do banco. Aí, ele já está vendo. Quando você entra, ele já pegou e ali ele vai começar já... É o que entra, uma hora, né? Essa senhora que eu falei que a gente apoiou, ela caiu nesse golpe da mão fantasma. O banco ligou, o banco não, né? O fraudador ligou, dizendo que ela estava sofrendo movimentação na conta dela. Ela falou, para eu te ajudar, instale esse aplicativo. Aí ela instalou o aplicativo de acesso remoto, como a gente tem vários conhecidos no mercado aí, Remote Desktop, Ndesk, TeamViewer. A pessoa instalou um aplicativo que às vezes até pega mal para os donos de aplicativo, né? Que parece que o aplicativo é ruim, mas não é. A pessoa chegou, agora aqui, eu tô vendo que o seu pode colocar a senha. A pessoa foi lá, colocou a senha. Aí daqui a pouco vem a mão fantasma, criar a Pix,
chave tal, e enviar. Não, mas... Ela não consegue mais. Ó, tá vendo? O atacante tá roubando agora o seu dinheiro, a senhora tá vendo? Então, quer dizer, a pessoa instalou um aplicativo que deu a oportunidade do fraudador fazer o telefone mexer como se tivesse a mão fantasma ali, trabalhando no aparelho. Mas essa instalação de malware, né, na mão fantasma, ela não vem só através da central telefônica, ela pode vir através de você clicar no link, não é isso? Isso. Conta como é que funciona. Existe... As outras formas de as pessoas assim, se prevenirem, não só a central, tem outras por exemplo, formas. o aplicativo Ndesk, por exemplo, é um aplicativo que você, quando tem uma empresa, que você tem que dar um suporte ao cliente, para você não ter que ir lá na mesa da pessoa mexendo no computador, você faz instalação remota silenciosa. Então, normalmente você pega um link, né, que já faz a instalação, a pessoa vai lá, clica uma vez, ele já instala direto sem perguntar sim ou não, faz tudo direto. O atacante usa essa funcionalidade boa da instalação em massa do aplicativo e faz um phish, e a pessoa, no que ela clica naquele link ali do phish, ela vai fazer a instalação no acesso remoto, já dando a porta aberta para o atacante ir lá mexer. Vamos traduzir. O phish pode vir através de uma oferta, de um brinde, de alguma coisa. Isso aí pode ser tudo. Pode vir a promoção aí de comprar o iPhone no preço que tá metade do preço, né? Ou pode vir também de um banco, que é mais comum, atualize seus dados cadastrais. Você é o cliente de um banco qualquer, só que, você recebe de um outro concorrente. Aí, muitas vezes, é aquele que eu falei, ele não mapeou e não definiu o que ele quer. Ele mandou para todo mundo. Quem cair, quem tem ele vai aquele pegar. banco acaba caindo. Então, esse é o insight. Não clique em nenhum link que seja que você não solicitou. Se você solicitou um link de pagamento seguro, você pode clicar. Outros links, não. Jamais. Porque, infelizmente, nós humanos, né? Não somos inteligência artificial, né? Somos humanos. A gente tem alguns defeitos. Hoje em dia, a gente tem um novo defeito que é a pressa. Mas a gente já tem umas coisas de nascença que vem com a gente, que é a curiosidade. A curiosidade, é isso que eu ia falar. O brasileiro tem um outro defeito especial que é mais tropical, que é querer levar vantagem. Desde o Gerson, né, que tem até o nome, essa lei tem o nome, levar vantagem. Então o cara quer comprar, como o Nestor falou, desconto. quer comprar o iPhone mais barato 16 por R$1.000, Isso. quer comprar um sapato Lobotan por R$1.000, entendeu? Isso acontece direto. Isso acontece, quer ganhar presente direto. Isso acontece direto. Eu já tive experiências inclusive uma experiência que eu sempre uso, de uma pessoa que ela é um DPO de uma grande empresa multinacional, e ela uma vez quase caiu. Ela ela jogava lá fora jogos, então ela entrou no site e aí responde as perguntas. Olha só que interessante, um site canadense. Faz tempo isso daí. Aí ele respondeu as perguntas. Muito bem, você foi a única pessoa que respondeu as perguntas, acertou tudo. Ele falou, pronto, emoção. Não, trabalhou no ego. Com o ego dele, né? Ego, então você ganhou os prêmios. Era um Mac, um iPhone, mais não sei qualquer outra coisa da Apple, né? Aí você tem que escrever. Ele mencionou lá, escreveu os dados dele, o nome, o endereço de entrega, né? Aí pediram mais alguns dados. Aí ele percebeu que era muita coisa. Pedindo na conta, mas não sei o quê. Aí ele parou, tá? Teve uma outra também que não teve essa prevenção e também às vezes eles usam muitas coincidências, né? A pessoa tá procurando alguma coisa, por exemplo, um iPhone mesmo, aí eles porque tem um algoritmo, né, que fica monitorando a gente, né? Então, e sabe o que você está fazendo. Essa outra, inclusive, ela trabalha com cyber, é uma mulher, ela já veio no programa, aí depois ela não contou no programa, por vergonha, ela mesmo, na vergonha, não contou, depois ela contou em off, com uma advogada, ela que queria tentar recuperar o valor, perdeu R$7.000 na compra do presente, né? Era R$7, usou a tela falsificada, etc. Isso aí. Já teve situações mesmo de eu ir em consultoria em empresa que... Conta um caso. O cliente em si, ele já tinha gasto com essa proteção de perímetro que a gente fala, mas sempre a gente fala na segurança que o elo mais fraco sempre vai ser o quê? Fator humano. 70% das fraudes é humano. Isso. E aí trabalhou aquela curiosidade. Então, o atacante ele usou de um pendrive jogado fora no estacionamento da empresa, onde um colaborador da empresa, na curiosidade, viu lá no pendrive confidencial, tantos teras, pega aquilo, colocou no bolso e foi testar onde? Dentro da empresa. Então, ele burlou já toda a proteção e as camadas que tinha
de perímetro, firewall e tudo, e ele testou ali. Então, ele facilitou Ele a era o quê? entrada. Diretor ou era o... Não, quando é um alvo assim, ele Não, sim, mas ele não era um diretor, porque ele às vezes não o diretor tinha. tem mais acesso, né? É, No perímetro, passar, às vezes... Ele não tem- isso, mas às vezes assim, a gente até costuma falar que às vezes o alvo mais fácil é até um caso de uma diretoria, porque Sim. eles não têm aquela boa prática de... Não, eles não querem seguir suas regras, não Isso, querem. eles Eu não sou querem. diretor da empresa, É. sou dono da empresa. Eu não vou quero usar trocar arquivo minha TXT, senha. por que eu vou usar o que é? Eu não quero trocar Não. minha senha há E- 45 dias, eu E não tem- quero... Tem caso que é até engraçado. Eu Eu tive não um quero caso, uma senha forte de 20 Isso, vezes. caso de uma não, pessoa- Deixa ele acabar de contar aí. Aí o que aconteceu eu não vou com o Pedro? conseguir lembrar. Ele fala assim, eu não vou conseguir lembrar a O que senha, aconteceu? eu não vou... O que aconteceu com o pendrive? Isso, aí o pendrive o que foi? Estava infectado, abriu a porta para o atacante. E com isso, na outra camada que tinha, começou a ver que estava tendo essa filtração de dados. Então, o atacante já estava ali e ele estava mandando os dados da empresa para fora. Então, ele estava usando ali, que aí é uma outra tecnologia, que é uma tecnologia que é uma equipe especializada fora da empresa, que é um SOC, pegou esse comportamento estranho e aí começou a mapear aquilo, aí percebeu que era um atacante, que já estava lá dentro, mas não conseguiu ver a entrada, mas sim a saída. E com isso, isolou a máquina. A partir dali, travou aquilo. Aí pediu, comunicou, foram lá, e aí quando começou a falar com o colaborador, ele, não, eu achei o pendrive e testei Confidencial. aqui. Só que assim, o atacante usou dessa curiosidade. Vocês sabem que isso é um golpe velho, né? Esse negócio. Sim, É. Do, e não, cai. do confidencial. Do confidencial. cai. Não, Cai. não, sem Aí pendrive. Aí quando ele abre ali, fotos das férias, fotos na É. praia, pronto, já aguça É. a curiosidade pra pessoa pensar. Eu costumo dizer pro pessoal das empresas, que eu já tive alguns amigos que até confidenciaram, que assim, pô, recebeu um e-mail na conta particular. Aí, pô, esse e-mail tá conexo aqui meio esquisito. Eu não vou abrir em casa, não. Vou deixar para abrir lá no trabalho, que lá no trabalho é seguro. É. Então, a pessoa às vezes pega o documento mais complicado que ela tem e abre no trabalho, considerando que é Sim. mais seguro. Então, é importante hoje em dia as empresas que... Mas olha, baita curiosidade, né? Não, Ele tem não tá empresa- esperando aquele e-mail, ele já é suspeito e ele vai Ele vai levar leva- pro laboratório da empresa. É, e ele leva para a empresa que fala, não, lá tá seguro. Lá tá seguro para eu testar minha sandbox, né? Vocês falaram uma coisa, ele falou uma coisa muito interessante, porque já trouxe inclusive o Lucas, não sei, não lembro o nome dele agora, acho que é Lucas Moreira, né? Ele é um programa só sobre SOC. E a maior dificuldade que a gente passou para as empresas foi que o SOC é uma coisa cara, só as empresas grandes têm. Aí a gente falou, mas então o que tem que fazer? Tem que fazer isso para as empresas pequenas e de médio porte, fazer uma terceirização. Não precisa ter um gabinete dentro Não. com Red Time, um Blue Time, entendeu? Pode ser terceirizado. Isso foi uma coisa Sim. importante. Então você, em Brasília, pelo menos, tem já a sua empresa, que é de Brasília, né? Temos, É a Fast Help, né? Isso, temos É. o SOC. O nome é bem sugestivo, né? Isso. A gente brinca até Ajuda que... rápido. A gente É. brinca, se você tá passando por dificuldade com ameaça cibernética, você precisa de uma ajuda rápida. Né? Mas ajuda rápida, né? Exato. O tempo é fundamental, né? É como uma doença do coração, né? Se demorar muito, o paciente morre, a empresa morre também, se demorar muito. Exatamente. Então, vocês, além do pendrive, do monitoramento do Fire, você tem também um SOC, um gabinete Isso. que fica detectando os ataques, não é isso? Temos toda essa camada de segurança. A gente já trabalha da camada ali de hardware, que é de perímetro, tanto notebook, firewall, a conexão da sua empresa com o mundo, toda essa camada de proteção de perímetro e também a camada de conscientização que é do usuário. Então, a gente camada de trabalha- conscientização, você faz a O trabalho, educação digital da isso, empresa. E vigilância. É uma gamificação ou é só palestras? Como funciona? A gente vende uma Eu, plataforma que é eu prezo muito gamificada. aqui. O programa dele, o foco do nosso programa é conscientização na prevenção, Isso. certo? Seja ela desde o começo. A gente aqui tem trazido na prevenção desde o começo em casa, com relação aos crianças e adolescentes. Tenta mostrar que as escolas precisam criar uma cátedra, né, uma cadeira lá de educação financeira e educação digital. Sim. Porque quando a empresa chegar na empresa, vai ser muito mais fácil ele ter uma responsabilidade maior, porque vai crescer como pessoa física, ele tem uma responsabilidade de prevenção, né? E quando chegar na empresa, a empresa já tem também menos trabalho de
treinar ele, porque ele já é uma pessoa prevenida, né? Nossa, Já está acostumado a se prevenir. Se você educa a criança hoje é um vetor de ataque. Exato. Porque, por exemplo, a criança joga um Minecraft, joga um Roblox. Ela ali, para você ganhar essa skin, né, essa pele diferente, essa roupa diferente, é só clicar aqui. E aí você contamina o computador que a criança está jogando, que às vezes é que o pai trabalha no home office. Então, assim, quando a educação ela realmente vem desde a infância, você vai tirando essa possibilidade do ataque, que às vezes o vetor é uma criança que não foi educada ainda. Então, por exemplo, como você falou da plataforma, a gente trabalha para que em cada camada de segurança a empresa não pare o negócio por conta de um incidente cibernético. Então, se você não capacita o seu usuário, e ele não precisa ser necessariamente o usuário que trabalha com tecnologia. Porque, por exemplo, você pega a pessoa que está na portaria. Ela tem um computador, mas ela pode não estar com computador. A pessoa talvez trabalha na limpeza. Às vezes a pessoa que trabalha consertando um ar-condicionado. Essas pessoas, mesmo sem trabalhar com computador, se ela trabalha o lixo de forma inadequada, ela pode estar permitindo o descarte indevido de dados. Se a pessoa na portaria ela não trabalha de forma correta ali o controle das pessoas, ela permite um ataque de tailgating, que é o quê? Por favor, eu tenho reunião agora, eu esqueci meu crachá, posso entrar com você? Aí a pessoa deixa ali a brecha para a pessoa entrar junto. Então, assim, a conscientização é uma coisa muito importante. A gente tem desde palestras, cursos e plataformas gamificadas que a gente pode trazer para a empresa uma forma da empresa passar, tanto para quem não mexe com o computador, para com quem mexe diariamente com o computador, as boas práticas, para que nenhuma brecha seja aberta porque o usuário, sem aprender, como nós tivemos no Banco Central, o usuário disse que ele não sabia que tinha problema ceder a credencial dele por R$5.000. Né? A gente sabe que houve uma fé, mas se você ensina isso para a pessoa, às vezes a pessoa realmente não vai fazer isso por má vontade, né? por não ter o conhecimento que não pode passar uma credencial válida. Não, e assim, pegando também, eu costumo até orientar mãe, irmão, familiares, no sentido assim, que a segurança, ela é para a vida. Não é por causa institucional, é só dentro da empresa, não. Porque ali você consegue identificar. Tem coisas que você vai adquirindo e levando para a vida. Então, a segurança ela vai tanto a parte física como a digital. Você vir por um caminho e vai estacionar um carro. Você tem que ver quem está, se tem alguém te seguindo. Você começa a respirar segurança, você começa a ter toda essa prevenção. Você sempre trabalhar com a prevenção. E você saber também como agir em casos que já é reação, no caso, um ataque, o que eu tenho que fazer. Então, tudo isso tem situações que a gente treina a ter a prevenção, como levar para o dia a dia, porque se está caindo num golpe que é, vamos supor, o familiar, ela vai conseguir orientar, porque ela pegou esse treinamento dentro da empresa, e também como agir em caso se a pessoa já caiu, que ali já está sendo uma reação àquele golpe. Denuncia, faz tal coisa, para evitar que outras pessoas caiam. Então, por isso que é importante. Com tudo que vocês falaram, menos uma coisa. Qual? Familiar não aceita conselho. Não, na isso minha é casa, verdade. na minha casa, Isso é verdade. minha casa, eu ouço a minha filha de 12 anos falou que eu não sei nada, Isso, não interrompe. isso é Eu começo a falar do Discord, ela não, tudo isso é o foco do Falando de Fraude. Desde do começo, a gente no começo do programa, episódio 3º ou 4º, a gente trouxe o Vinícius Peralli, que hoje ficou famoso. Ele não era famoso, não tinha empresa lá fora. Vocês conhecem o Vinícius, né? Sim, da Hacker Ranch, né? Isso, nós vendemos Hacker Ranch lá também. Então, ele não vem mais no programa porque ele ficou famoso, né? Aí depois ele tem um filho, aí não foi, está muito lá fora. Eu trouxe ele, depois eu trouxe o Marcelo, que é o diretor comercial dele, porque ele fica em Orlando também. E assim, sempre trouxe várias pessoas no Falando de Fraudes que a base é a conscientização. A gente esse ano não participou, ano passado nós participamos do Manrisco, do Ricardo, do Rodrigo Jorge. Isso. A gente gravou 12 episódios dentro de 10 minutos só sobre a conscientização. Trouxe as pessoas que mais estão dentro desse mercado. O Rodrigo é um que só acha que não acha 70%, ele acha 100%. A gente trouxe aqui várias pessoas e trouxe um capítulo muito especial. Não nesse estúdio, em outro estúdio, eu consegui trazer 6 adolescentes de 12 a 14 anos. Trouxe a Karina Rodrigues, que ela é diretora do
Tech Kids, que é um instituto de cibersegurança de criança, onde dá palestra, ensina as escolas. A gente trouxe elas aqui dentro do estúdio para gravar um programa chamado Adolescência Conectada, para elas trazerem as dores dela, contarem o que é de bom, o que é de ruim na internet. E, para surpresa minha, eram 4 meninas e 2 meninos. Um dos meninos quase caiu no golpe do Pix reverso 2 dias anteriores. Ele só não caiu porque a mãe chegou na hora. E falou, não, mãe, o cara tá querendo, tá falando a minha língua aqui, o cara é gente boa e tal. Boa. É gente boa, vou devolver pra ele, mas foi errado. E o número de telefone do menino era igual do fraudador, o fraudador usou o mesmo número do menino, só trocou o número, não sei como, ou é coincidência. Então, você vê que até as crianças, elas estão realmente, 12, 13 anos, já estão com cartão. E através desse cartão, além do que você falou, do Roblox, né? Do Roblox e outros jogos que usa cartão, estão usando o cartão delas, né? Então elas estão sendo fraudadas também. E uma outra coisa interessante, né? Que eu vou trazendo para vocês, eu não sei se eu não publiquei, acho que eu já publiquei no LinkedIn. A Meta fez um estudo, e aí ela não divulgou o estudo sobre a sala de VR. Do óculos dela. E minha filha tem o óculos dela. E quando eu dei o óculos para ela, né? E aí eu falei, pô, não tem nenhuma proteção, não tem nada no óculos. Só que a minha filha é muito cabeça consciente e ela só gosta de jogar. Ela não gosta de bater papo, principalmente com estranho, né? Mas tem a sala de VR lá dentro. E essa sala de VR foi feito teste, aí a Meta descobriu que tinha criança de 10, 12 anos sofrendo assédio sexual, sofrendo ameaça. E ela começou agora a criar, não sei se já colocou já uns monitoramentos, uma camada de proteção, umas camadas de proteção lá dentro, mas ela não divulgou, né, que esse óculos dela já tem acho que 4, 5 anos já, não é de agora. Ela ficou testando o óculos, né, com as crianças e não deu nenhum aviso, nem para os pais, nem colocou nenhuma camada de proteção e ficou todo mundo lá dentro, né, sofreu um tal de grooming, né, grooming é um tipo de assédio lá dentro, né. Assim, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno que ele tem um computador e o dele fica do lado do meu. E aí ele não usa fone de ouvido. Então aí você vai colocando camada de segurança. Então eu tenho no quarto uma câmera que grava 24 horas para quando eu não estiver em casa eu também de vez em quando dou uma olhadinha no que ele viu. Então assim, a criança ela tem que ser protegida porque ela tem a fragilidade de não passar pela vida espiritual, a experiência que nós temos de vida, que eu falo muito pro meu filho, eu tenho 50 anos de experiência de vida. Você não tem como ganhar de mim com 15 anos, com 10 anos. Mas quantos anos ele tem? É um de 10, um de 5, um de 15. Não, espera ano que vem, daqui a 2 anos. Até 10 anos minha filha tá sob controle. Hoje ela fala que não sei nada, que não nada disso, não quer conversar. A minha sorte é que ela tem 12 anos, ela tem um tamanho gigante, 1,70 m, mas ela não liga pra essa parte sexual, ela não namora, todas as meninas namoram, ela critica e tal. Ela só tem tamanho e infantilidade, de 10 anos. Mas assim, ela acha que sabe tudo na internet. Ela não sabe, você não sabe mexer no celular. Os filhos são assim. O meu filho, quando eu falo que às vezes, isso aqui vai contaminar. Não, pai, não vai não. Eu falei, pô, peraí, cara. Pô, eu sou especialista em segurança cibernética. Mas se eu tô falando. Mas é o que você falou. Mas é o que o senhor falou, né? A gente, por mais experiência que tem, por mais experiência que passe, a criança é difícil de entender. Então, isso que a gente tem. É isso que a gente tem hoje. Mas a minha maior preocupação com relação à minha filha, ou adolescente igual a ela, não é nem entrar no conteúdo indesejado. É a informação mesmo de criação que tá dando o Instagram, que dá esse conceito, esses influencers que tem aí dando essas informações, né? Você entendeu? Eles não têm informação. Que informação tem o Felco para dar conselho? É um cara muito bem, um cara que fala bem, um cara, você entendeu? Mas não tem informação nenhuma, pô. Porque você, para ter informação, infelizmente, você precisa ter idade, tempo de vida, né? Não é vantagem nenhum cara como eu tenho 72 anos ter formação, porque já passei tudo, entendeu? Eu já passei por todos os golpes que podia passar físicos, eu já passei em termos jurídicos por tudo que tem. Então, se você me falar tal coisa, eu vou conhecer. Uma coisa nova, eu vou aprender. Continuo aprendendo todo dia. Estou aprendendo agora com vocês dois aqui, né? Isso aí. Vamos lá, vamos voltar para além da mão fantasma. Os celulares antigos. Me fala qual o risco que corre a pessoa que tem um celular assim, antigão, sem nada. Existe a ideia da obsolescência programada, né? Que é quando o telefone ele vai ficando velho, o hardware não funciona mais, não tem mais espaço para salvar arquivo, receber atualização, e ele começa a não receber mais atualização.
Então, esse ano, por exemplo, a gente vai começar a receber, a não ter mais atualização para quem tem Windows 10. Então, quando você quer ter um telefone ali da maçã, e eu quero ostentar com o telefone da maçã, mas estou com a versão 4 versões anteriores e não recebe mais atualização. Então, a pessoa, às vezes, usa aquele telefone para fazer aplicação bancária, usa aquele telefone para poder movimentar Bitcoin. Para tudo hoje, o cara usa a só vida que ele dele. usa um telefone, só que ele usa um celular. telefone velho, né? Porque ele quer manter um telefone velho e não quer partir para um telefone, às vezes, de uma marca mais barata, mais atual, com que recebe atualização, e ele fica vulnerável, porque se você não recebe atualização, existe, né, traduzindo para o pessoal que não é, da área de segurança, existe um mapa de vulnerabilidade no mundo. Então, o atacante, ele vê, iPhone 11, ele tem essa vulnerabilidade. Você abre uma página web, aparece lá a resposta, lá, está usando um navegador tal, no celular iPhone 11. Então, ele já tem ali as vulnerabilidades, o mapa de buracos, que onde ele vai tentar entrar ali e atacar a pessoa. Então, se você tem, às vezes, né, pessoas com dinheiro, com 50, 100, 200 mil reais em aplicações, usando um telefone barato, ultrapassado e vulnerável pelo mapa de vulnerabilidade que já estão abertas no mercado do cybercrime. Ou então ele fala assim, não, o que eu uso no meu celular aqui, que é o 11, ele tá aqui, eu só uso para ligar, mas ele esquece que ele usa a transação bancária, ele faz ali Pix, ele faz bastante, que ali tem camadas de segurança que já foram corrigidas, que tinham vulnerabilidades que tinham sido já publicadas, e aí como o dispositivo ele não recebe mais esses patches de correção dessas vulnerabilidades, abre justamente essas portas que o Lano acabou de falar. Então ali é um prato cheio para um atacante, né? Então ele vai conseguir sim. Então a recomendação é sempre atualizar e quando não é mais possível, faça a aquisição de um novo aparelho ou não use transações bancárias nesses tipos de aparelho. Qual que é a forma mais segura de você fazer tudo pelo celular? Porque assim, o que eu tenho notado é que cada vez mais está progredindo. Antigamente você usava o celular, fazia umas transações bancárias, aí você tinha às vezes um notebook, ou você tinha um iPad, alguma coisa, né? E você fazia outras coisas por ali, não fazia no mesmo aparelho. Mas hoje a pessoa quer a unidade menor, fazer tudo na palma da mão. Palma da desde Pix até documentos pessoais. E eu conheci uma pessoa, um amigo meu, que inclusive já faleceu, amigo querido, e que ele era empresário, tinha uma empresa que deve faturar, né? Ele morreu, uma empresa está viva, uns 10 milhões, e ele tinha todos os documentos da empresa lá, e a planilha, mais interessante, a planilha diária. Tinha uma planilha diária das vendas, né? Uhum. Então ele passava, tinha no telefone dele. Então ele estava usando aquilo ali para fazer tudo, né? Inclusive e-mails, né? Um outro detalhe, né? Mesmo que a pessoa não tenha os aplicativos da empresa lá, o acesso, dá para colocar tudo num celular, colocar a empresa inteira lá. Mas só o que ela recebe, o empresário, se ele usar o telefone pessoal e para a empresa, o que ele recebe de e-mail também vai ter ali um histórico bem grande. Olha, vendemos tanto. O que hoje tem que fazer para você concentrar tudo no celular? O que você tem que fazer de segurança? Deve ter várias coisas para fazer de segurança. Antigamente a gente fazia os programas para a web e depois, agora tem que fazer uma versão de aplicativo. E aí fica aquele celular com milhões de ícones de milhões de aplicativos. Então hoje em dia existem duas boas práticas na parte de desenvolvimento, que é o Mobile First, que é você fazer o aplicativo já pensando só no uso do celular, e o Application Less, né, que é sem aplicação, sem você ter que ter mais uma aplicação. Você vai ter só um ícone que você vai apontar para a aplicação web e ela vai trabalhar tudo junto. Eu falo que assim, para uso de telefone celular, notebook, tablet que a gente tem hoje em dia, é importante a pessoa entender que, assim como o seguro de carro, a gente acostuma a gastar aquele dinheiro que acha que não vale a pena, você tem que investir numa proteção de dispositivo final, que a gente chama de endpoint, ou antivírus, como alguns chamam, para o celular. Então, tem empresas que, por exemplo, hoje com menos de R$100, você consegue, por um ano, proteger 5 dispositivos, celular do filho, tablet da esposa, o PC de casa, o notebook de trabalho. Então, hoje em dia, você precisa estar pagando um aplicativo que, por exemplo, te dá uma conexão segura de VPN,
como a gente falou, você pega um link, antes dele executar o link, ele passa na base de dados, verifica e já te alerta, ó, esse link aqui tá perigoso, não vai não. Então, assim, eu acho que hoje em dia vale a pena você investir na proteção do seu dispositivo final. Os insights são você que faz transações pelo celular de uma maneira não só pessoal, ter uma VPN, que ela consegue controlar os links, Isso. ter um antivírus, isso que eu ia falar. e mais... Outra coisa que eu falo até muito nas palestras é ter um bom plano de dados móveis, de forma que você use ao mínimo possível o Wi-Fi disponível grátis. Né, que você vai... Wi-Fi grátis usar nunca. Mas, por exemplo, se eu tiver com Wi-Fi preciso, né? Eu tô viajando num lugar... Não, mas não fazer transações, né? Se você tiver uma boa VPN... VPN, né? Você já colocou uma camada de segurança, mas o ideal é você fazer só com o seu plano de dados móvel. Porque o plano de dados móvel você tá do teu telefone direto com a operadora. Sim. E numa VPN tem um ataque de man in the middle, que pode entrar alguém no meio com uma rede, né, falsa e te atacar. Mas aí que tá. Você quer sempre levar vantagem. Você tá no estádio de futebol, tá na praça lá, pra que você vai usar seus dados? Apesar que hoje em dia os pacotes de dados são ilimitados, né? Isso. Eu faz tempo colocar meu pacote de dados, né? Porque eu tô sempre num Wi-Fi seguro. Mas o Insight é o seguro. Desligue quando estiver em lugar público, desliga o Wi-Fi. Usa o seu pacote de dados. Se o pacote de dados é para isso, quando você tá na rua. Agora você tá na casa da sua sogra, seu sogro, você pode ligar. Agora você tá na rua. Outra coisa que os faladores fazem, né? Você tá num shopping, por exemplo, quando você tá com o Wi-Fi aberto, eles ficam captando você entendeu? Sim. Isso aí. Então é outra insight. Tome cuidado com isso, né? E uma outra coisa que, né? Tem que colocar a dupla verificação, né? O NFC, né? E a biometria facial, né? Um outro insight também. Agora, se você for mais real que o rei, mais seguro, o conselho é um conselho velho, mas é que você tenha 2 celulares. Um fica em casa e o outro na rua. O de casa você faz toda a parte financeira. Mas assim... Então eu tô certo. Eu ganhei o ponto. Mas, assim, eu só conheço você e meu sogro. Meu sogro tem isso. Meu sogro tem... Eu não sabia que você tinha isso. Parabéns. Você está hiper seguro. Olha aqui, ó. Esse é o maior insight desse programa. A maior recomendação do Nestor é que ele tem 2 celulares. 2 telefones. Um insight também que eu até utilizo assim é também você ocultar dentro. Hoje tem aplicativos e até mesmo que você consegue ocultar os próprios aplicativos bancários e outros dentro de um que ele ficou oculto ali, que para você destravar você vai ter que ter o facial, um multifator. Eu tenho só uma conta de banco, porque veio um cara aqui que é famoso no meio de vocês, não sei se o Nestor deve conhecer, você mais não conhece. Você conhece o Cabuloso? Conheço. Cabuloso. Um amigo, Luiz. O Luiz Cabuloso já veio aqui no programa 2 vezes, já gravou, já foi co-host, ele não veio porque ele tem preguiça, ele mora em Mogi. Viu, Nestor? Se estiver assistindo, você poderia estar aqui, ó, olha seu amigo aqui. Ele colocou, ele acabou o programa, ele colocou aqui, não explicou direito e foi embora, tava com pressa. Então eu tenho, não sei o nome do aplicativo, depois eu te mostro. Quando eu abro meu banco, ele já põe em outra tela, certo? Aí só abre com o facial. Isso. Mas tá só num banco, tem mais de um banco e gostaria de proteger outras coisas. Já faz tempo isso aí. Aí você fica naquela correria da vida, não liga mais para ele perguntar isso aí, fala outros assuntos com o Cabuloso, né? E também não fui procurar qual que é o aplicativo. Que não dá pra pegar na hora. O cara foi lá, faz assim e vai embora. Ele só oculta ali a pessoa que pegar... Qual é o nome desse aplicativo? Passa o nome do aplicativo pro nosso internauta. Como acha, sei lá. Não, tem aplicativo. O próprio iOS, que é o aplicativo da Apple, tem a função de você criar uma pasta oculta. Mas eu também tinha uma outra ideia que eu vou fazer também. Eu tenho conta em X bancos e eu tinha 8 aplicativos de banco no celular, né? Ali só para poder confundir o atacante. Então, às vezes a pessoa roubou o telefone, pegou desbloqueado. Pô, tem conta no Itaú, no Bradesco, no Santander e tal, mas aí você deixa conta... bloqueada só que tem dinheiro. Eu nem tenho conta no banco, mas o aplicativo tá ali na cartinha de bancos. Aí tem lá 10 bancos. Só o aplicativo. Mas não, o cara vai direto. Pô, você acha que alguém vai colocar bancos lá? É demais também, né? Tá dificultando aí a atuação. Aí o cara vai lá e o seu banco não tá nos bancos, é isso? Tá em outro lugar escondido lá na pasta de fotos, na pasta... Olha, outro insight. Pega um aplicativo e coloca vários bancos lá, o iOS tem, né? O Android... Dá pra fazer também, Faça no Android, e aí quando o seu celular for roubado, extraviado, etc, né?
E ele vai ficar fuçando ali, nenhum banco daqueles lá realmente tem. E aí o seu tá escondido, né? Eu me lembrei de uma outra coisa importante para aplicativo de banco, que é quando a gente instala o aplicativo, hoje por padrão, as lojas de aplicativo, tanto da Google quanto do iOS, da Apple, elas não dão nenhuma permissão para o aplicativo. E uma vez uma pessoa me perguntou, por que o aplicativo me pede minha posição de GPS, minha foto, minha gravação, meu microfone, se é um aplicativo de banco? Então, toda a informação que você dá na instalação do aplicativo bancário, ela serve para a sua proteção. Então, por exemplo, por que eu vou dar microfone? Porque na hora da transação, ele vai verificar ali. Bota agora, senão eu vou dar um tiro na tua cara. O que os bancos fazem? Identificam isso como uma atividade perigosa, uma atividade fora do normal, não bloqueiam a atividade, para que a pessoa não seja morta ali na hora, Sim, lógico. mas já ativa o mecanismo de bloqueio para onde o dinheiro foi desviado. Então, quando você permite, por exemplo, eu autorizo a minha câmera, aí tá lá o bandido lá, eu sou o bandido ou sou a vítima. Vai, faz o reconhecimento facial. Ele tá vendo a minha câmera da frente, mas tá vendo a situação estranha atrás. Então ele já vai identificar isso com a situação e vai bloquear. Então eu costumo dizer que a gente nunca trouxe eu costumo dizer que todo aplicativo de banco a gente tem que dar posição total. Somente de banco. Por exemplo, Marketplace, outros não, né? Porque, por exemplo, a posição de GPS. Quando você permite a posição de GPS, eu estou fazendo uma compra numa loja. Ele vai ver, o telefone está na posição, a loja está naquela posição, então é um fator de validação. Então, por exemplo, eu viajei um pouco tempo para o exterior e estava fazendo compras no exterior com o meu celular. Então ele está lá vendo, pô, esse cara está no exterior. Mas o telefone, a posição de GPS que ele me autorizou colher, está validando que ele está no mesmo lugar que está fazendo a compra. Então, assim, eu acho que para aplicativos de banco é importante sempre dar todas as permissões que ele pede. Aí ver arquivo, ver foto, porque ele vai ver tudo que está vendo para usar isso como proteção, não como invasão de privacidade. O banco não vai te invadir, né? O banco realmente ele faz para maioria já tem seus dados, né? Principalmente os principais, né? Ele vai realmente te proteger, que é a promessa de prestação de serviço com proteção. Ele é o guardião do seu dinheiro, então ele tem que ter condições de te proteger, né? Isso. Muito boa essas duas últimas suas aí foram 10, né? Há tanto de colocar o aplicativo falso de bancos falsos, né? Quanto a gente recapitular o aplicativo do Cabuloso, que eu não sei o nome, mas dá para procurar. O aplicativo não, mas é aplicativo nativo. É nativo, é do sistema, ele faz isso. Mas tem um caminho para chegar lá, né? Tem um caminho. Mas eu acho que se for na internet procurar um tutorial, acho que aparece, né? Não é fácil fazer. Aparece um suporte da Apple ou do Android, né? É como ocultar aplicativos no iOS ou Android, vai aparecer. E o que é Single Sign-On? Single Sign-On é a ideia de você usar um mecanismo de autenticação grande, tipo Google, Facebook, o próprio iOS, para você não ter que criar uma nova senha. Eu falo isso muito porque, por exemplo, às vezes numa empresa, você entra numa empresa, você tem que decorar 10 senhas diferentes no sistema. E aí, eu brinco que eu sou sempre eu sou o protetor do elo mais forte, mais fraco da corrente, porque o pessoal o usuário tem que trocar senha de semana em semana com um número caractere especial, com 20 dígitos. Só que se você usa o Single Sign-On, você evita de decorar uma senha. Então, por exemplo, às vezes quando você vai criar uma conta no aplicativo, ele parece, quer botar essa senha forte aqui? Aí você bota uma senha forte lá que você nunca mais vai lembrar dela. É aquela que o próprio iOS oferece, mas faz o logon pelo Single Sign-On. Você esquece aquela senha e vai assim, quer autenticar pela Google? Você vai lá, autentica pela Google. Pelo Facebook, pelo iOS. E aí você não precisa de guardar mais uma senha. E quando você, no nível empresarial, vai criar um sistema, a primeira coisa que você tem que pedir para a parte de desenvolvimento é o seguinte, eu quero que tenha login ou no meu Active Direct, que é o servidor de domínio da empresa, ou num Single Sign-On. A pessoa vai lá, loga. Mas então, de uma maneira comercial, Single Sign-On. Não, o pessoal também. Mas lembrando tem que colocar uma camada a mais, né, Lana? Que é o MFA, que fala, né? Que é o multifator de autenticação. Sim. Que às vezes pode vir através de um token que você tem, que é o próprio a Google oferece, que você vai ter que, no momento, confirmar com aquela pré-senha, né? Que é uma senha de checagem dupla ali, que você vai colocar um número, vai colocar ali para que ela fique rotacionando. O passo a passo é você... você, assim... entrar no aplicativo
e validar ele com o Tontem. Ou entrar no Tontem e depois para validar. Isso, existe também, assim, são várias camadas que a gente vai colocando. O single sign-on é você evitar de decorar uma senha a mais. Sim. O múltiplo fator de autenticação, que é o 2FA que a gente fala, é você colocar uma outra autenticação, ou por SMS, ou por e-mail, que aí ele vai te mandar um token, que é uns 6 dígitos, digita os 6 dígitos que eu mandei para o seu e-mail. Né? E também existe também um golpe hoje em dia funcionando, já tentando pegar essas pessoas que usam single sign-on, que é o browsing in browsing, que eles botam uma janela falsa pedindo para você fazer a senha do Google, e aí você tem que pegar aquela janela ali, identificar A janela vem através do link. Às vezes é de um link que tenha lá. Então é malicioso, coisa, é um phishing. É o phishing. mesmo conselho, não clique em link Não. estranho, né? Isso. O que eu vi um tempo atrás também, que estavam havendo um fator de fraude no QR Code também. Que quando mandava o QR Code, ele pedia uma autenticação e aí ele conseguiu entrar para os dados do QR Code, entendeu? Então assim, como quando eu falei do antivírus lá atrás, quando você tem mecanismos de antivírus, quando você clica o QR Code, normalmente, você abre o QR Code e ele já te apresenta o link. Se você clicar, ele já vai abrir o link. Sim. Quando você tem um antivírus, antes de passar para a abertura, ele valida. E já vai pegar ali e vai te apresentar como fraudulento. Eu acho muito importante, principalmente o QR Code, que não tem muita segurança, porque ele pode estar em lugares públicos, pode estar num restaurante, ele pode... Eu já vi até em parque umas casas, umas lojinhas de venda fechada que você tinha que pagar fora para depois pegar o produto dentro, entendeu? Então ele não tem muita proteção, né? Eu acho que a prática do posicionamento do QR Code é importante. Então, por exemplo, esse dia eu fui numa clínica de saúde fazer um exame e no contato tátil do cliente estava lá o QR Code. Estava aqui o acrílico, a pessoa me atendendo como o senhor, e o QR Code aqui. Então você, como empresa, bota o QR Code lá na parede. O atacante não pode trocar o QR Code. Você vai só pegar o celular e vai ler. Mas eles não trocaram. Tá no restaurante. Tá no menu. Não bota o QR Code no menu. Bota o QR Code lá na parede, num quadro na parede, em várias paredes do restaurante. Quer pegar o menu? Tá ali o QR Code. Você não vai deixar o cliente que está querendo buscar o menu pegar um QR Code que alguém colou por cima. Então, acho que essa proteção, se você vai dispor algo em QR Code, coloca o QR Code longe do acesso físico do atacante. Tem que ter uma proteção, porque fica muito exposto, né? Muito exposto, né? Em restaurante de São Paulo, eles andaram colocando outro em cima. Sim, é isso aí. É uma forma de... corromper os garçons, o cara foi lá e colocou. Aí se você só bota o menu na parede lá onde o atacante não consegue trocar. Eu sou muito cético com o QR Code, muito cético, viu? Eu não escaneio também não. Quando eu ver, eu tenho um cardápio tradicional. Não, mesmo até no celular, não sei, eu tenho uma prevenção contra ele, porque ele é um sistema que não tem segurança nenhuma. Você sabe como foi criado o QR Code? Só para dar um insight aqui. Ele foi criado pela Toyota. A Toyota, os caras da Toyota são muito parecidos. Tem aquele bilhão de carros no pátio. E como é que eles identificaram? Porque só era um número, né? Então foi criado para isso. Por isso, o QR Code tem mais de 20 anos que existe, né? Por que ele não funcionou agora, virou moda? Primeiro foi para a pandemia. Segundo, porque ele não vê no escuro. Ele precisa de luminosidade, precisa de pitch, né? Em boate ele não funciona. Mas assim, o QR Code é só um código bidimensional que dá mais informação que aquele código de barra anterior. Mas assim, eu costumo dizer que a gente não deve condenar uma ferramenta pelo mau uso do atacante. Então, assim, se você tiver uma ferramenta que protege seu dispositivo, como um antivírus, você pode clicar em QR Code. Por exemplo, você pega um outdoor na rua, que a pessoa botou uma propaganda e botou aquele QR Code. Pode escanear à vontade, porque aquilo ali, o atacante não chegou ali e modificou aquele QR Code. Agora, algo que eu falo sempre, se o atacante pode tocar no QR Code, aí você tem que ter cuidado. Sim. Bom, a gente está quase chegando ao fim, mas tem uma coisa muito importante, eu acho que vou falar em conjunto, que é o que vocês mais fazem. Queria ouvir dos dois sobre ransomware. Como esse ataque funciona na prática, quais medidas que a empresa deve tomar para se antecipar uma ameaça que pode ser infiltrada antes do ataque final? Esse é o seu métier, do dia a dia, hein? Esse daí é um ataque já bem conhecido, muito conhecido. Mas ele muda de cara às vezes, né? Mas infelizmente é a preocupação de todo empresário, todo CEO aí, ou qualquer CISO, a preocupação maior é sempre ele, porque infelizmente
É o que acontece muito e muita empresa às vezes fala assim, eu prefiro pagar, né, o resgate para não perder, porque a empresa praticamente ela morre. Porque se ele não tem outros mecanismos de segurança aplicado nessas camadas, como a gente fala, principalmente hoje você fala, um backup. Tá, mas o que adianta você ter um backup e não validar esse backup? Aí você só vai validar quando você precisar. Não existe backup que aí não funciona em existe. meia hora. Aí não existe. Aí você... Tem backup que demora uma semana. Exato. Lembra da Rede Record, quanto tempo ele ficou fora do ar? Acho que 5, 6 dias, né? É porque assim, como você falou do backup que demora, existem ferramentas e a gente, até como consultores de segurança, a gente, tudo que existe de ataque, existe soluções no mercado para solução. Então, por exemplo, quando você tem uma ferramenta que você consegue identificar quais são os arquivos mais importantes para recuperar primeiro. Isso. E não, tipo assim, eu tenho um backup que não disse uma foto que está salva lá numa pasta é igual a planilha de pagamento que está na outra. Então você vai ter um backup demorado, né? Então, assim, a questão do ransomware, como o senhor falou, é um ataque que a pessoa exfiltra o dado, ela rouba o dado, ela cobra um resgate e tem agora também o problema da dupla extorsão, porque é você roubar o dado, você paga pelo resgate, ele te devolve a chave que decriptografa aquele dado e depois ele pagou, passa um mês, acabou o dinheiro do atacante e fala, voltei, agora se você não me apresentar, eu vou expor os dados que eu peguei. Né? Eu complemento com duas coisas. Primeiro, nem sempre a chave consegue descriptar. Isso. A segunda coisa que a gente já viu aí na experiência é que esses caras, depende da organização deles, eles fazem um ataque para várias empresas. E muitas vezes eles usam o mesmo valor de cripto. Olha, 14 mil cripto, um exemplo, né? Uhum. E aí quando o cara vai, ele discute e tal, demora algum dia para pagar, e o cara vai e paga, ele não identifica que o cara pagou para devolver, entendeu? Já aconteceu o caso assim. E um outro incidente que aconteceu, parecido com o seu, de voltar depois, ele passar para o outro, vender para um outro e fazer outra vez, a extorsão. E muitas vezes, o que ocorre com a maioria das empresas é que ele já está lá dentro há muito tempo. Uns 4, a gente como costuma falar, ele está 4, 3, 6 meses dentro da empresa. Sim. Então, muitas vezes ele já está ali mapeando o que é mais crítico e mais importante para a empresa. Aí, quando ele identifica, é que ele vai lá e alerta. É onde mostra aquela carinha lá, que seus dados estão criptografados e ele está precisando. Que é esse tempo que ele fica ali. Não vai ser assim, eu fui hoje e já... Não. Ele já está mapeando tudo o que é importante, porque ele tem que ir no que é crítico para a empresa. Então, muitas vezes, daí, entra todas essas camadas e... para você ter todo esse plano. Você falou, teve um caso, né? E é público, a gente pode falar. O da Vivara, né? Isso. Da Vivara, o vírus ficou lá dentro e aí descobriram que o cara tinha arquivo pessoal dele. Você sabe que compra joias, não compra alguma coisa por fora, né? Aí fizeram 2 extorsões. Do CEO e da empresa. Mas só queria passar uma experiência para vocês um pouco antiga, minha como empresário, né? A gente já teve, eu tenho um call center, então eu sou detentor de muitos dados. Então, a gente sempre teve backup e a gente sempre se gabava que tinha uma redundância, mas nunca funcionou, porque a tecnologia, estão falando coisa de 10 anos, 12 anos atrás, a tecnologia não era ainda tão eficiente. Como o escritório jurídico funcionava de um lado e o call center em outro, então a gente primeiro já tinha esse efeito de um pegar fogo, o outro tá lá, então o efeito físico. E também deveria funcionar paralelamente. A gente teve um bloqueio, não teve resgate, nada, teve um bloqueio de dados e como eram muitos dados, não adiantava voltar os programas, a gente precisava voltar os dados. E o primeiro que a gente teve demorou quase 2 dias, né? Quase 2 dias, porque na hora que foi fazer, na prática não funcionou como eu achei que era tipo miojo, instantâneo, né? E é isso, às vezes o problema é o excesso de dados que tem que se encaixar dentro do programa, não volta. Fazendo só Hoje já deve ter tecnologia, deve estar muito mais adiantado. Isso. Tem a partição do HD, não é isso? Fazendo... É o tagueamento, né, dos arquivos. Então. Na época não tinha isso, e era uma coisa muito cara para uma empresa pequeno porte ou médio, entendeu? Eu tenho uma pergunta a fazer para os dois minha, né?
vocês falaram que atualização de celulares, eu deixei para o final. Atualização de celulares, etc. E quando vem, eu fiz um negócio que depois eu me arrependi. E quando vem esses atualizações demo para você fazer, será que corre algum risco porque ela é demo? A atualização Demo do que, por exemplo? Assim? Por exemplo, eu fiz a besteira eu tô no meu celular, no iOS, tá com 26, né? Vocês estão a 16, 18, 19, né? Eu tô no 26. Eu não entendi muito Não, bem. eu O entendi. risco. Eu corro o risco de estar na frente com essa demo, ela tem a mesma Sim. proteção que tem a 16. Eu vou dizer sim, porque assim, a demo é um sistema que está sendo validado. Sim. Então ali muitas vezes ele seleciona e oferece às pessoas para serem o laboratório. Entendi. Então, esse laboratório pode vir... laboratório. Pode algo vir... em produção de muito valor, não... pode vir uma vulnerabilidade que não foi mapeada ainda. Então, isso que eu tô falando. Então, e aí não é. Então, mas eu aqui... Ou usar a técnica do Lana. 2 celulares. Então, olha só. A gente não tá falando que a gente mesmo às vezes pode cair. Corri esse risco. Minha filha, coloca o 26 e tal. Eu nem prestei atenção, coloquei o 26. Eu só descobri que eu tava com o 26 quando eu tentei substituir um cartão e eu não conseguia trocar esse cartão. Foi mó confusão. Isso. Eu liguei pro suporte da Apple 3 vezes. Fizeram o maior estudo. Passei horas no suporte da Apple. Aí sabe o que eles falaram? Não, você não consegue tirar o cartão porque você está dentro dessa demo aí, etc. E eu falei, quando vai começar a acabar isso aí, a demo? Quando vai? Vai sair em setembro, vai levar uns 2 anos. Eu falei, como 2 anos? Você tem 2 soluções, zerar e começar de fábrica para voltar o outro. Exato, mas de repente passou. De repente... É porque ela vai atualizando automaticamente e corrige. Assim, principalmente no sistema Linux, existem as versões estáveis e as versões em teste, né, com as novidades. Então, assim, tudo que está em produção, né, o nosso telefone que a gente mexe no banco, que está em produção, eu acho que é sempre pegar só a versão estável e não antecipar a demonstração. Foi um erro meu, eu não caio nesse erro, porque a versão instável ela pode bloquear seus aplicativos de banco, como aconteceu comigo, né? Bloqueou o aplicativo do banco, eu não conseguia na carteira trocar o cartão e tal, me deu um problema terrível, né? Então, não faço isso. Bom, que aula que nós tivemos, pessoal? Foi uma aula dos dois, foi uma aula dupla, né? A experiência e as novidades aqui do Vladimir, né? E compartilhando com essa experiência com os ouvintes, informações da melhor espécie. Eu gostaria que vocês deixassem sua mensagem de vocês. Nós já fizemos aí uma mensagem da Fast Help, se quiser falar também, né? O nosso programa não é... Eu sei que vocês estão em Brasília, mas nosso programa não é só para São Paulo, não é só para o bairro aqui, é para o Brasil inteiro, né? Que a gente tem uma abrangência aí. E faça onde vocês estão localizados, assim, fisicamente na internet. O que a empresa faz? Deixa um briefing aí da empresa. Estamos em Brasília, nossa sede é em Brasília, Fast Help. E a gente tem um lema, né, que a gente usa muito, que é a nossa missão, é que a Fast Help ela trabalha para que as outras empresas nunca parem, né, o seu negócio nunca pare. Então, a nossa preocupação é com o seu negócio. Então, a gente trabalha ali, temos especialistas para que isso nunca ocorra, né, que sua empresa nunca pare. Então, assim, estamos à disposição, atendemos todo o Brasil, em qualquer localidade, né, do Brasil. Tanto público, governo. Tanto público, governo, de pequena, grande, porte de empresa. Estamos aqui para ser seu consultor na parte de cibersegurança, né? Então, temos várias experiências em vários core de negócio. Todo tipo de negócio, porque temos clientes no varejo, a área da saúde, a área do governo, a área de advocacia. Então, tem todo tipo de cliente. Excelente. Exato. Não se esqueça de compartilhar esse episódio, né? Curta o episódio, assine o canal, passem para os seus amigos, leve essa informação da Fast Help também, para você reforçar a sua segurança digital como pessoa física, como usuário e também como empresa. Porque a segurança começa, e a conscientização da prevenção começa na pessoa física. Sim. E depois ela é encaminhada para a empresa. E foi o Falando de Fraudes que trouxe muitos insights. Então, nós esperamos você até o próximo episódio. Agradecemos aí. Grande abraço. Grande abraço.